ele não finaliza, ele não resolve, ele sofre, ele sai do primeiro tempo aliviado por conta do pênalti perdido pelo Ganso, e aí no segundo tempo facilmente envolvido, o Ayrton Lucas, que depois foi sacado, o Fluminense jogou com uma tranquilidade. Você tem o Ayrton por ali, não funciona lá na frente, o Arias começa a machucar por ali, o Martinelli muito bem para chegar, para construir, então o Flamengo não pode olhar só para esse papo de mas é porque tem uma semifinal. Não, tudo bem que institucionalmente o Flamengo disse que esse jogo era menos importante. Sim. Até porque fez de tudo para colocar o jogo da semifinal da Copa do Brasil no fim de semana. Mas acho que tem que lamentar sim. Tem que lamentar pelo que não conseguiu resolver no primeiro tempo e por como sofreu no segundo tempo. E é um rival. Deu a chance de o rival sair da zona do rebaixamento e com uma moral elevada. E o Arias, acho que talvez a gente vai perder tempo se ficar aqui repetindo a qualidade. Impressionante. É o principal jogador do Fluminense nessa temporada. Já não era na outra, né? Com o Cano arrebentando e tudo, o Arias já era o Arias. Tinha papo. Já tinha papo. Igual o papo do Bruno com o Gabriel em 2019. Isso, exatamente. Bom lembrar que Fluminense e Atlético Paranaense vão se enfrentar. Um desses jogos aí que o Fluminense está devendo, o jogo que ele está devendo, e um dos jogos que o Atlético Paranaense está devendo, vai ser no próximo meio de semana, durante Libertadores, Sul-Americana, eles vão se enfrentar. E aí o Corinthians também de olho. O Corinthians que vai ter a Sul-Americana contra o Racing. E aí o Corinthians também de olho nesse jogo, porque vai dizer muito ali sobre a parte de baixo. Mas é bom para o Corinthians, né? É bom que se diga. Porque quando a gente fala que o Corinthians tem mais jogos que todos os seus adversários praticamente na briga contra o rebaixamento, o fato de você ter um confronto direto entre eles é a certeza de que pelo menos um vai perder pontos, né? Ou 3, ou 2, e o outro pode perder 2. E aí cada um perde 2 pontos. Empatezinho pode ser um bom negócio aí. Agora, olhando para o final de semana, a gente vai falar de hoje, do final de semana, as coisas estão se misturando. Com alguma vantagem para o Flamengo. Agora, eu acho que o clima vai ser um clima maluco nesse jogo de domingo, assim. Por tudo que se criou... Você ganha de 5-2 e olha pro placar quando chega em casa. A mudança da data. A mudança da data, a questão do Hugo, todo esse imbróglio do Hugo. A coisa está crescendo demais. É claro que também, de alguma maneira, eu acho que isso tem uma importância. A vitória contra o Atlético Paranaense ela é tão importante, mas tão importante... para, não vou dizer deixar o Corinthians tranquilo em relação àquilo que é a sua prioridade, mas para melhorar demais a situação. Então, o que poderia acontecer, até mesmo num caso de uma ida para a final da Copa do Brasil no domingo, você continuar falando, cara... tem pouco valor essa ida para a Copa do Brasil, porque, na verdade, o que importa mesmo é não ser rebaixado no Brasileiro. É claro que o que importa mais ainda é não ser rebaixado no Brasileiro, mas a vitória de hoje, eu acho que, de alguma maneira, ela dá uma perspectiva tão melhor para o brasileiro que a Copa do Brasil passa a ser... Só uma curiosidade, que você falou, eu não tinha pensado sobre isso, tentando mensurar o significado disso na prática, não tinha, porque é óbvio. Pensei que a data, obviamente, vai gerar alguma coisa, a mudança das datas dos jogos, mas o fato do jogo sem Itaquera... Mas será que essa coisa do Hugo, da renovação, da contratação, não? Essa coisa que é muito sul-americana, que tem muito a ver com o futebol brasileiro, argentino, uruguaio, desse extra-campo que acaba tendo impacto na hora do jogo, muito mais do que se acontecesse na Inglaterra. Na Itália tem um pouco isso também. Sim. Tinha mais, hoje em dia menos. Assim. Será que isso ajuda mais quem nesse momento? Eu acho que não tem ajudar alguém, eu acho que simplesmente gera quem pode tirar mais proveito disso? Eu acho que você hoje há de concordar que não dá para comparar, por exemplo, os climas de Vasco e Atlético no sábado e Corinthians e Flamengo no domingo. Não dá. E eu acho que é muito difícil, eu entendo como a gente fala, tem que pensar no brasileiro, que vier nas Copas, mas é muito difícil, a gente não faz isso aqui nunca. Você não tem como analisar o Fla-Flu de hoje, o Corinthians e Atlético Paranaense de hoje, isoladamente, sem carregar nada. O resultado, por muitas vezes, o 5-2, ele é difícil de friamente você explicar quando você fala que o Corinthians perde o controle no primeiro tempo, perde o controle no segundo tempo, mas fez 5-2 e, ao mesmo tempo, carrega um Memphis. Qual o tamanho do gol do Memphis hoje? Foi o 3-2. Pro Memphis, 3-2. Pro corintiano. No momento que não era o melhor do Pro que você carrega de ambiente até domingo, pro que você acorda... O gol mudou o andamento do jogo completamente. E o Flamengo olhou lá e falou, rapaz, o meu rival estava mal, o meu segundo tempo foi inexplicável, o trabalho que você não dá para dizer em 2 jogos que mudou o ano, ele continua mambembe, o ano do Flamengo ainda é mambembe, porque se cai no domingo, acabou o ano do Flamengo. Sim. Já parou porque é bom dizer, né, Pedro? Porque a derrota de hoje... A derrota de hoje enterra qualquer chance de título brasileiro. Então, o Corinthians, que pode estar atravessado com um monte de coisa, ele pode virar no vestiário e falar, imagina se a gente acaba com um desses caras. E o Flamengo, olha, o Flamengo não entendeu que o Corinthians perdeu o controle. Ele está dormindo pensando, os caras meteram 5 hoje e o Memphis chegou, hein?
E o Memphis chegou lá. A vitória tudo hoje... Tá muito, sabe? O empate hoje, ou a derrota do Corinthians, mexeria, eu acredito, muito talvez na escalação do domingo. Sim. Porque ele tem Flamengo e depois na quinta tem Racing. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e na segunda, né, contra o Cuiabá. Então, assim, ele tem uma agenda que tem uns espaços. Não digo para recuperar time e tal, mas ficaram 11 dias para jogar. Então, todos os treinadores olharam para esse tempo. A primeira tarefa foi tentar recuperar um pouquinho os jogadores e não arrebentar com esses jogadores na volta. Então, acredito que o time do Corinthians domingo, talvez pode ter mudança, pode, mas vai ser um pouco diferente do time que a gente estava vendo. Pelo seguinte, chegou na semifinal, a gente sabe que não numa vai ser decisão. O time da ida, né? Porque ali na ida, Sem condições, né? pelo amor de Deus, na ida a dupla, o Papito e o Bob Filho fizeram um negócio estranhíssimo. Deram para o Flamengo a oportunidade de matar a Copa do Brasil ali e o Flamengo não soube aproveitar. Mas O Hugo impediu. o Hugo jogou demais. Mas o que acontece? Acho que tem todo esse clima, tem Mateuzinho, Hugo, uma série de rixas que vão para campo. Mas é uma fase aguda e a passagem de fase se impõe ao rival. Olha a situação do Flamengo também. O Flamengo, se não passar, então ele não terá a possibilidade de disputar o título. E o Brasileirão... O Brasileirão foi hoje, né? Eu acho que dá pra... a vitória hoje poderia ainda dar um... Poderia, porque você ia colocar 6 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos. Agora, só pra gente deixar claro, são 9 pontos do Botafogo com o mesmo número de jogos e muita... Não, agora, neste momento, com o mesmo número de jogos. Sexta-feira, o Botafogo enfrenta o Criciúma, muito provável uma vitória, abrindo 12 pontos aí com um jogo a mais, mas assim... Olhando para o Botafogo, parece muito improvável alguém pegar essa diferença. Felipe Luiz está falando. O maior orçamento do Brasil, 2 anos só com o estadual, desse ano aqui. Não, e vai tentar salvar, sabe-se lá como, com o treinador indo para o 4º jogo. Que tá Não falando vai ter agora. um grande... Vamos lá com o Felipe Luiz. Esse jogo. Sempre é ruim perder, né? Obviamente que eu sabia que um dia eu viria aqui na coletiva com um resultado negativo. É triste que tenha sido hoje, num clássico e umas vésperas aí de uma semifinal de Copa do Brasil. É duro, porém, o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você se superar e recuperar a confiança. Então, temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria saber como é que tem sido o seu trabalho com o Gabriel em relação à questão dos impedimentos, né? Acho que hoje ele ficou... Vários lances ele estava impedido, outros jogos também isso aconteceram. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho, se você tem essa percepção também, como tem sido esse trabalho com ele em relação a isso. Vamos lá. Primeiro que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu via ele fazendo anos anteriores, né? Então, assim, que ele sai esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E, obviamente, que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas que a tendência é que melhore. Felipe, Carlos Eduardo Mansur, Grupo Globo. Uma das mudanças mais nítidas que você está tentando implantar no time é a altura em que joga a linha defensiva, a agressividade com que ela se posiciona, tentando compactar o time. E talvez nesses 3 jogos hoje você tenha enfrentado o time que mais veio preparado para tentar jogar as costas dessa linha, né? Primeiro com o Marquinhos e o Cauã, depois com o Ganso se aproximando e sobrecarregando ali junto com o Arias, que entrou depois, o Lima vindo do lado esquerdo para dentro, para esse mesmo lado. Esse tem sido... Essa
essa mudança de comportamento com a temporada andando, esse pequeno espaço entre jogos, é um dos grandes desafios? E, de alguma maneira, por estágio de processo, não comparando jogos, de alguma maneira isso te remeteu à sua estreia como jogador do Flamengo? Quando o Jorge Jesus tentava implantar esse processo, o Flamengo foi à Bahia e teve dificuldade com esse mesmo aspecto do jogo. Ele é muito desafiador de se mudar com a temporada andando? É desafiador, mas para se pressionar é fundamental. E eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o nosso melhor dia na questão de linha, sincronia de linha. E sabia que não ia ser fácil, sabia que eles fazem isso, eles usam muito a tração para jogar na longa. No primeiro tempo a gente controlou bem esse risco, né? No segundo tempo eles acabaram aproveitando algumas falhas nas coberturas, né? Mas é normal, sabe, como eu falei nas outras entrevistas, eu sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas o que realmente me preocuparia seria se o time não criasse, sabe, chances de gol. E o time está criando. Quando você não consegue ser determinante nas áreas, nas duas, isso pesa, né? E hoje o Fluminense foi determinante nas áreas, nós não. E só nos resta trabalhar para tentar melhorar esse lado mais. Repito o que você falou. Essa linha alta durante a temporada, eles sabem fazer. E não, só que hoje realmente não foi o nosso melhor dia. Felipe, aqui à sua direita, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo tem pela frente agora um jogo decisivo, um clássico nacional. É um jogo que, se o Flamengo não levar gol, ele está classificado pela vantagem que adquiriu em casa. Mas como é que você pensa em jogar esse jogo? No caso do adversário, imaginando que o Corinthians vai tentar uma pressão muito forte, né, porque precisa do resultado, e também depois de uma derrota como essa, que bem ou mal dá uma balada no psicológico dos jogadores, é normal, é um clássico. Como é que você está pensando no tipo de jogo? E você sempre deixou claro que não abre mão das suas ideias, então provavelmente o Flamengo deve repetir nos últimos jogos o que você tem implantado. Né? Bom, sobre o jogo de domingo, sinceramente nem olhei o Corinthians ainda, só estava essa semana passada na data FIFA olhando o nosso time, nosso modelo de jogo, e essa semana já começamos a preparar o Fluminense, e a partir de amanhã eu vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis táticas ou mudanças de sistema eles podem apresentar durante o jogo. E nesse jogo em concreto, então, a partir de amanhã eu vou começar a pensar nesse jogo. Hoje, eu digeria a derrota, dói muito mais desse lado aqui que como jogador. E é importante a gente, como eu falei, digerir isso para amanhã poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo. Mas eu não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Felipe, aqui à sua direita, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar, Felipe, em relação ao Alcaraz. A gente tem tido informações que ele vem treinando muito bem, vem se destacando nos treinos, mas ele ainda não conseguiu mostrar em campo, né? Hoje também eu achei que ele foi mal. Você acha que o rótulo, por exemplo, de chegar com a maior contratação mais cara, né, da história do clube, pode estar pesando também psicologicamente para ele na hora de mostrar? Eu não consigo entrar na cabeça. Bom, tá aí o Felipe Luiz, após a primeira derrota como treinador aí do Flamengo, da equipe profissional do Flamengo. A gente tem dois momentos distintos para mostrar agora no Linha de Passe. Um tem a ver com a torcida do Corinthians. Terminou o jogo, Corinthians 5, Atlético Paranaense 2. Olha o que faz a torcida do Corinthians, vamos lá. Esse é o espírito do torcedor do Corinthians no final do jogo. 5-2, olhou para domingo, falou, pode ser, quem sabe uma final, quem sabe um título de Copa do Brasil. Tava com a energia lá em cima o torcedor do Corinthians. Mas esse termo é guerra. Acho que tem muito mais a ver com tudo que eu falei. Perfeito. Do que com a importância do jogo Mexeu em si. E tal. É tudo nessa receita. São vários ingredientes nessa receita. O pacote tá ali, tá... Porque na visão fria a guerra era hoje, né? Na visão fria de que jamais pode cair. Aliás, e nas palavras do Ramon Emiliano. E nas palavras do Ramon Emiliano que as guerras são travadas no Campeonato Brasileiro, né? Então tá. Esse é o clima. O torcedor do Corinthians abraçou, puxou para si para o jogo contra o Flamengo. Agora vamos ver como estava a torcida do Flamengo depois da derrota para o Fluminense. Ó. Pessoal indo embora. Tá? Olha só. Pessoal saindo mais cedo, antes do jogo terminar. O tom da entrevista do Felipe.
Exatamente, Pedro. Não precisa ir muito longe. Exatamente. Mas- Então, olha lá. Torcida Normal. saindo mais cedo e tal, etc. Já viu que eu tinha perdido e tal. Nenhum tipo de manifestação com relação à equipe, como a gente já viu em alguns outros momentos, pro bem ou pro mal. Enfim, indiferença. Foi embora. Sabe o que é mais curioso? Foi embora. Por um motivo muito óbvio, hoje, em tese, o Corinthians entrou em campo muito mais pressionado que o Flamengo. Quando a gente olha as instituições, olha a situação na tabela, olha os clubes, eu estou pegando o macro de cada um, os coletivos, é óbvio que isso aconteceu. Quando a gente olha individualmente as pessoas que jogam bola, os jogadores, eu acho que a pressão ela é parecida. Porque o Corinthians precisa sair da situação da parte de baixo da tabela de classificação. Tem melhorado, os jogadores estão com uma razoável confiança, a não ser alguns momentos que perdem durante o jogo, mas a impressão, eu odeio esse termo, vou odeio esse termo, mas eu vou usar. Vocês gostam muito da imprensa. Um viés de alta. Você adora, isso, Calçade também fala muito sobre viés de alta. Tô brincando. Mas o time está crescendo. O organismo O Flamengo... que hoje ele não está leve. O jogador é verdade. Os jogadores do Flamengo... Tem mais uma hora de programa. Por conta do que o Calçade falou, um estadual em 2 anos e outros que chegam e são inseridos nesse ambiente onde falam, nós temos o melhor elenco do país individualmente, tecnicamente ou com mais possibilidades, por mais que os encaixes às vezes sejam complicados. Nós temos o maior orçamento, nós temos a maior possibilidade de contratação, né? Nós temos todas essas possibilidades. Quando chega em campo, há muito tempo as coisas não acontecem várias vezes seguidas. E aí, a pressão que eu tenho é que os jogadores do Flamengo estão com mais dificuldade de lidar com a pressão de jogar no Flamengo que os do Corinthians de saírem da zona de baixo, da zona do rebaixamento. Você tem essa sensação? Tenho, porque individualmente esse time do Flamengo muitas vezes é inconstante. Hoje entrou pressionado? Não, hoje aconteceu o seguinte, chegou um momento que estava a impressão que o Flamengo ia fazer o gol, ia abrir a porteira, pressionado o Fluminense no primeiro tempo, esmagando, toma o pênalti, o goleiro pega, tomou o gol. Tem alguma capacidade de reação o Flamengo? Ele mostrou capacidade de reação contra o Peñarol? Ele mostrou capacidade de reação com qual técnico a última vez? O Corinthians reage. O Corinthians é um time que parece que na hora difícil acontece alguma coisa, os caras crescem, se unem, mesmo com os problemas que eu concordo com o Calçade, às vezes o time um pouco mais disperso, e aí entram alguns jogadores tipo o Romero, que lida bem com a camisa ali. Você acha então que se o Corinthians abrir o placar contra o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo desmorona? Eu não sei, mas eu acho que existe a chance. Ela não é inexistente, ela existe. Aí tem o que o Pedro falou, é um jogo em casa, jogo de temporada, Flamengo. É um jogo em casa. Por isso que não dá para tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, e pode ser na segunda divisão ou na primeira. Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, mas e não cair. Então esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar de treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Isso tem que ver isso. Do outro lado, o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha, durante muito tempo como jogador, sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas